Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. E aí galera, sejam bem-vindos, vamos já começar o nosso culto, tá bom? Vamos já começar o nosso culto aqui. Fique ligado, meu amigo Will, seja bem-vindo. Estamos aqui, enquanto as pessoas entram, vocês ficam aí vendo essas loucuras que eu estou postando aqui. E aí Nilson, JNV Rabelo, seja bem-vindo. Vamos já começar nosso momento. Gente, hoje quem quiser interagir, quem quiser fazer uma pergunta pro pastor, viu? Vocês ficam à vontade. Tô esperando aqui o Nathan entrar. Adelson era pra tu estar dirigindo o culto, Adelson. O que tu tá fazendo aí? Eu vou já sair aqui pra tu entrar. Eu não estou qualificado para o cargo, você sim. Gente, vocês estão ouvindo meu áudio direitinho? Vocês estão me ouvindo aí? Estão entendendo o que eu tô falando? Estão me ouvindo? Minha voz está chegando aí? Tá legal, Ivo? Tá cortando o áudio, tá? Glória a Deus. Esperar que o Nathan entrar para a gente estar fazendo nosso momento de louvor. Pronto, perfeito. Pronto, perfeito. Gente, essa semana eu estava... Ô, Nathan, tudo bem? Ó, Adelson, estou ouvindo a TV. Não, Adelson, acho que não é a TV não, é a Isabela no celular ali, ó. A Isabela no celular ali, acho que é isso que você está ouvindo. Viu? Doutora Jusileia, seja bem-vinda. Amém. E essa semana eu estava vendo uma história bíblica e é bem interessante. Eu acho que se aplica ao que a gente está vivendo esses dias. Foi quando Israel, Judá estava toda cercada, né? E aí, pastor Solustiano já estava aqui a postos. E só para encerrar, eles iam ser atacados pelos seus inimigos, e naquele momento o rei Josafá levantou um jejum entre todo mundo sentou, foi a orar e buscar o Senhor, e o Senhor deu livramento para eles. Acho que é 2 Crônicas 20, que é a história meio longa, então eu estou resumindo aqui. Tá interferindo, NASA? Tá me escutando? O áudio está cortando? E aí o Senhor trouxe livramento sobre aquele povo. Mas se a gente for analisar, de tempos em tempos, o Senhor permite que situações assim aconteçam. Para que situações aconteçam, para que o povo amadureça, para que o povo volte de novo para o caminho. Amém? Então, já comecei aqui, Adelson, então vamos lá. Vou chamar aqui o meu amigo... Deixa eu ver aqui. Natan, mande o convite aí. Vamos aqui chamar nosso amigo Natan. Natalino Cantanhede. Opa, Natan. Tá me ouvindo? Ok? Me ouvindo. Tranquilo. Perfeito. Amém. Meu filho, tome de conta aí. Faça aí o que tem que ser feito nesse momento. E antes de a gente começar, gente, aonde quer que você esteja, nós vamos fazer uma oração. Amém? Pai, bendito seja o teu nome, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, porque
O Senhor é misericordioso. Obrigado por estar vivendo dias assim, Senhor, de aprendizagem, Deus, onde o Senhor nos permite a gente ter uma interação maior, Deus, onde podemos sair da nossa zona de conforto, onde podemos, Senhor, em nome de Jesus, ser mais solidário com a situação toda. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor, nessa noite, o Senhor use o Natan com louvor, que o Senhor use o pastor Salustiano, trazendo a tua palavra, Deus, em nome de Jesus Cristo. Aqui te oramos e te agradecemos com fé. Amém, Jesus. Natan, Graças a paz, obrigado. Mais uma vez é um privilégio estar aqui, né? Com esse novo momento, novo tempo, novas atitudes, novas comunhões, comunhão quer dizer, perdão, novo forma de se comunicar, de se conectar. A gente está vivendo um momento novo, né? Um momento onde que a gente está tendo um processo de aprendizado. Mas eu queria, antes de ministrar um cântico, eu queria ler uma palavra que fica lá em 2 Pedro 3, aonde que Pedro ele vai falar para a gente uma coisa muito interessante. Lá no 3:9 fala assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Não vou falar muito, vou estender muito, que tem a palavra aí, mas eu queria trazer essa palavra aqui que eu achei muito interessante, porque Pedro está vivendo um momento, alguns historiadores dizem que ele está num momento de prisão, quando ele escreveu essa segunda carta. E ele estava rebatendo algumas pessoas que falavam assim, criticando, né, os cristãos, as pessoas que estavam dentro, se disfarçando dentro do cristianismo, e dizendo, o Senhor vai voltar, não vai voltar, quando é que vai voltar? E ele faz toda uma história que eu não vou entrar em profundidade agora, eu quero enfatizar só nisso. E lá embaixo ele rebata falando que da palavra de Deus que criou o mundo, né? Pedro vai falar isso para o pessoal. Ele diz que a palavra de Deus que fez com que Noé se salvasse, o mundo foi enchido, se encheu de água, né? Onde que muitas pessoas morreram, somente Noé e sua família viveram. E ele vai enfatizar dizendo que o Senhor não é tardio. Ele diz que para Deus 1000 anos como se fosse um dia. Então ele está dizendo que o nosso Deus é um Deus atemporal. O tempo é para nós, irmãos. O tempo é para mim, para você, que vai envelhecendo com os dias. E essa carne aqui, essa estrutura biológica, um dia ela vai perecer. Mas a palavra de Deus para nossas vidas é espiritual. A nossa esperança é do alto. E Pedro ele vai dizer justamente isso, que o Senhor vai chegar no tempo dele, é o tempo do Senhor, ele vai voltar. Nós não sabemos que esse tempo agora, mas lá na frente, ele diz que Deus, ele não é tardio. As pessoas, mas assim, falam, sabe que Jesus vai voltar e nunca voltou? Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Amém? E eu queria cantar esse cântico, que ele fala que Deus é Deus. É um cântico que ele fala justamente em relação de que Deus é Deus. Amém? E eu queria que você, na sua casa aí, que está nos ouvindo, queria que você levasse para dentro do seu coração a grandeza de Deus, através da sua palavra, o Espírito de Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus é que opera em nosso coração. O Espírito Santo de Deus é que fala mais do que o meu racional, mais do que aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou sentindo. Mas quando eu creio na sua palavra, o Espírito de Deus, ele age dentro de nós. Esse Espírito produz em nossas vidas o domínio próprio, o domínio do medo, gera amor no nosso coração. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus produz fruto, e esse fruto do Espírito Santo é o domínio próprio, é a mansidão, a longanimidade, é a certeza do que Deus está conosco. E eu queria cantar esse cântico para justamente exemplificar isso que eu estou falando. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,
Ele é Deus, se do lado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Nosso Deus, Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia! Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo nosso Deus. Eu queria cantar um outro cântico. Eu queria que você começasse a adorar o Senhor, porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão no Espírito. Amém? Aí hoje a gente consegue entender o que o Senhor Jesus falou lá no passado, há mais de 2000 anos atrás. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então não precisa mais ali de nós irmos para Jerusalém. Basta abrirmos os nossos lábios, sermos verdadeiros a Ele. E o Senhor fala conosco. Como o profeta Jeremias diz lá, você estava lendo sobre Jeremias hoje, quando ele fala que quando nós nos arrependemos ao Senhor, pedimos perdão para Ele, o Senhor ele se faz, se mostra, Ele fala conosco aquilo que ninguém sabe, e o Senhor fala diretamente ao nosso coração. E eu queria trazer esse cântico, que ele fala do cuidado que o Senhor tem por nós. Só um minuto aqui, deixa eu procurar aqui. 2 minutinhos. Eu tinha separado a música, mas na tecnologia abençoada, né? A gente acaba se perdendo aqui, bateu aqui, mas já encontrei. Deus cuida de você, meu irmão. Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Glória a Deus. Dá um glória a Deus na sua casa aí. Glorifica Ele. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu aprender mais de Deus.
porque Ele é quem cuida de mim. Gente, estão entrando aí, vê se o áudio está falhando, dá um feedback pra gente, tá bom? Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Como precisamos aprender? Porque Ele é que cuida de mim e de você também. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de ti. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Olha, eu sei que existe alguém que te ama. Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de ti. Deus cuida de nós. Na sombra das suas asas, Deus cuida de nós. Amamos a sua casa. Não andamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Sabe por quê? Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Irmãos, só para encerrar aqui, nós estamos vivendo um momento de confinamento em nossas casas. Mas eu creio que o Senhor quer falar algo muito particular, viu, Robson? Para cada um de nós que está aqui, para você, Robson, para mim, o Senhor tem falado esses dias de uma maneira muito especial. Fica atento, meu irmão. Fica atento. Aproveita esse momento familiar. Chama os seus filhos. Faz uma programação. Faz uma oração. Busca, clama o poder de Deus. Que eu tenho certeza absoluta que Deus vai ministrar uma palavra específica para a sua família, para o seu coração, para a sua vida. Nós temos que ter essa sensibilidade, porque nós cremos não de uma forma racional, nós cremos de uma forma milagrosa do que Deus fala conosco. E eu passo essa palavra agora para o Robson. Deus abençoe cada um de vocês aí. Amém. Obrigado, Natana. Vamos interrogar o Natana. Vamos colocar aqui o pastor Salustiano. Gente, foi uma palavra poderosa do Natan aí, viu? Vamos convidar aqui o pastor. Cadê ele? Salustiano Júnior. Pastor Salustiano Júnior, seja bem-vindo. Amém. Olha o Andrezinho, rapaz. E aí, André, graças a Deus, tudo bem, meu amado? Seja bem-vindo. Vocês estão em casa, fique à vontade. O pastor vai entrar online agora.
Boa noite, pastor. Paz do Senhor, meus amados. Tudo bem? Como é que tá o Tudo clima? bem? Como é que tá o clima aí em São Luís? Aqui tá dando um chuvisco, mas nada de chuva torrencial. Ontem deu uma chuva forte, mas hoje o clima tá quente, aí dá aquele chuvisco, fica nublado e sol novamente, tá assim, tá oscilando, né? Aqui no Mas tudo bem, graças a Deus, a cidade tá vazia, tá todo mundo nas suas casas, nessa quarentena, se precavendo aí para que Deus possa soprar esse vírus para bem longe. Ô, Em nome de Jesus, Jesus vai dar a vitória. Amém, amados? amém. Já está Pastor, na hora de dar a palavra? fica à vontade. Tá? Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu quero trazer aqui um texto do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, a partir do versículo 41, a parte final do versículo 41, que diz assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tá? Essa pergunta dos discípulos, dos 12, quando estavam ali passando por aquela tempestade. Tá? Mas eu quero trabalhar o texto do versículo 35 ao versículo de número 41. Nós pegamos só o versículo 41 para a gente ter um texto como base. Tá? Nós sabemos que Jesus fez muitos milagres, né? A gente sabe disso. Como dar vista aos cegos, revelando que ele é a luz do mundo, curando os enfermos, os paralíticos, para revelar que ele restaura o físico das pessoas. Ressuscitou Lázaro para revelar que ele é a ressurreição e a vida, e muitos e muitos e muitos milagres, né? Mas eu ainda não vi ninguém debaixo do sol ter o domínio sobre a natureza, tá? Como Jesus fez a partir do versículo 35 ao versículo de número 41, quando ele dá uma ordem ao vento, uma ordem ao mar, e o mar lhe obedecem. Mas eu quero trazer aqui algumas lições a partir do versículo de número 35, e nós vamos extrair em cada versículo uma lição. O versículo 35 ele inicia-se assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Eu quero tirar desse versículo de número 35 uma lição extraordinária, tá? Uma lição quando o texto diz sendo já tarde. O que isso significa para a minha vida e para a sua vida? Significa que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para um novo começo. Talvez nessa noite esteja alguém nos ouvindo através dessa live e depois muitos outros irão ouvir, porque com certeza nós iremos gravar essa live e jogar no YouTube para muitos ouvirem esta palavra. Então, o que eu quero dizer, a primeira lição nesse texto, quando diz, sendo já tarde, você que acha que já está com uma idade avançada, talvez você nessa noite acha que você já lutou muito e não tem mais como prosseguir. Eu quero trazer nesse versículo de número 35, quando diz, sendo já tarde, e mesmo assim Jesus dá uma ordem dizendo, passemos para outra margem, eu quero dizer para você que nunca é tarde para recomeçar. É a primeira lição que nós vamos ver no texto, no versículo de número 35. A segunda lição nós vamos ver a partir do versículo 36, quando diz assim, eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco. Um dos instrumentos que Jesus sempre utilizou na sua obra missionária, né? Porque Jesus foi um grande missionário. Ele utilizava um instrumento chamado barco. Ele sempre entrava no barco e dali ensinava as escrituras. Quando não era num barco, era num monte. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, que assim como um barco era instrumento do Senhor para ele ministrar a palavra,
eu quero dizer para você nessa noite que você também é um instrumento de Deus. Você é um instrumento que Jesus quer utilizar nessa terra. Principalmente nesse momento difícil que nós estamos passando. Essa tempestade que nós estamos passando. O versículo de número 36 diz que eles vão o quê? Entrar no barco e vão passar para o outro lado da margem. No versículo de número 37, diz que quando eles já estavam dentro do barco, dentro do instrumento de Jesus Cristo, que era um instrumento para ele ministrar a palavra, diz o versículo de número 37 que se levantou um grande temporal. Na nossa trajetória, na nossa caminhada, sempre se levanta algumas tempestades. Sempre se levanta alguns temporais. E mar, na Bíblia, ele tem um significado interessante. Significa o mundo, significa nações. Então, na nossa trajetória, na nossa caminhada, que nós estamos traçando neste mundo, nós temos que ter a consciência que sempre iremos passar por levantes. Sempre irá se levantar um temporal. Eu acho interessante do versículo 37, que diz assim, ora, levantou-se grande temporal de vento. O vento ninguém vê. Ninguém consegue ver o vento. Nós sentimos o vento, não é verdade? E essa tempestade que nós estamos passando, nós, a olho nu, nós não conseguimos enxergar esse vento chamado vírus, coronavírus, né? Todos não conseguem ver o vírus. Mas aqueles que são contagiados, o que acontece? Eles sentem esse vírus, né? Com febre, com dor de cabeça, com coriza, com dor na garganta, e chega até o ponto de muitos que estão de imunidade baixa, pode chegar a uma pneumonia. Mas o que eu quero trazer para nesse versículo de número 37, que se levantou o grande temporal de vento, e ondas arremessavam contra o barco. O vento soprava no mar, o mar ficava bravio e batia, arremessava as ondas no barco, que era o instrumento de Jesus Cristo. Muitas das vezes esses ventos, eles sopram em nossas vidas, e aquilo que está ao nosso redor, que é o mar, eles batem em nós, tentando nos naufragar. Mas o que me chama a atenção no versículo de número 37, que o problema, meus amados, não era o vento. O problema não era as ondas. O problema que estava afetando o barco era que a água enchia o barco. O problema na nossa trajetória de vida cristã, nós que estamos sendo instrumentos de Cristo, não é o vento que sopra. O problema não é a onda que bate no barco. O problema é a água que enche o barco. Muitas das vezes nós deixamos a água encher o nosso ser. Às vezes nós deixamos o problema encher o nosso ser. Às vezes nós deixamos o problema encher a nossa mente. Às vezes nós deixamos o problema entrar no nosso coração. E isso, muitas das vezes, quando nós nos apegamos ao problema, quando nós vivemos muito problema, acontece o quê? Nós começamos a nos entristecer, nós começamos a ficar cabisbaixo. Muitas das vezes as pessoas com esses problemas que simbolizam essas águas que entram no nosso barco, nós começamos a ficar entristecidos e muitos são levados até a depressão. Muitos ficam oprimidos, muitos ficam depressivos. Então eu quero dizer uma coisa para mim e para você nesta noite, em nome de Jesus. Não fique preocupado com o vento. Não fique preocupado com as ondas. Não fique preocupado com a água que enche o barco. Porque quando nós focamos na água entrando no barco, isso vai fazer com que o barco afunde.
Mas eu quero dizer algo para você nessa noite, a partir do versículo de número 38. Mesmo o vento soprando, mesmo as águas batendo no barco, mesmo a água enchendo o barco, há uma diferença muito grande, meus amados. A diferença é que Jesus, o nosso Senhor, o nosso mestre, o nosso capitão, o versículo de número 38 vai dizer: Jesus estava na popa. Você sabia que é na popa do barco que o vento sopra mais forte? Você sabia que é na popa do barco que as ondas batem mais fortes? Você sabia disso? É na popa do barco que quando o mar fica bravio, é a popa que dá aquelas guinadas que vão até no fundo das ondas e sobem novamente. Era o local onde Jesus se encontrava. E o que isso significa? É que Jesus estava pegando toda a pancada do barco. Era Jesus que estava pegando toda a ventania do barco. Era Jesus que estava sentindo toda aquela agonia de um vento forte, de umas ondas bravias. Ele estava na mesma situação de qualquer um de nós, sentindo que o barco estava se enchendo de água. Mas o que me chama a atenção no versículo de número 38, que mesmo Jesus pegando toda esta pancada, sofrendo travesseiro. Ou seja, enquanto o mar estava bravio, Jesus estava com o travesseiro debaixo do pescoço. O que isso significa? É que Jesus sabia que a sua missão ainda não estava chegando ao fim. Jesus sabia que ainda tinha muita coisa para ser feito. Jesus sabia que tinha uma força profética do Pai sobre ele. O que eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, é que mesmo o vento sendo forte, as ondas batendo no barco, a água entrando no barco, há uma diferença muito grande entre o barco daqueles que não conhecem Jesus. É que a diferença é que Jesus está dentro do barco. E se Jesus está dentro do barco, e se você é um instrumento de Deus, ele não vai deixar você perecer nesta vida. Por quê? Porque ele estava na popa, e quem estava na popa tinha uma característica interessante, ou seja, quem está na popa do barco é o capitão que está comandando a navegação do barco. Então você precisa entender um fato, que nessa tempestade, que nessa trajetória de vida que nós estamos passando neste momento, quem está no controle é o capitão Jesus de Nazaré. Ele estava na popa. Ele estava dormindo com o travesseiro debaixo do braço. Mas os discípulos precisavam entender e compreender uma lição. Ele está dormindo no barco, com o travesseiro debaixo do pescoço. Qual foi a atitude dos discípulos? Qual foi a atitude dos discípulos vendo o barco encher de água? Quais foram as atitudes dos discípulos vendo o vento ficar mais forte? Qual foi a atitude dos discípulos vendo as ondas baterem com força no barco? Diz o versículo de número 38, que eles os despertaram. E o que isso significa? Significa que quando a tempestade ficar mais forte, quando as adversidades ficarem mais fortes, quando as provações forem mais fortes, quando as dificuldades forem mais fortes, nós precisamos aprender com esses 12 discípulos, nós precisamos despertar Jesus através da oração. É através do clamor, é através da oração que nós despertamos o Mestre.
É na hora da oração que nossas orações, com gemidos inexprimíveis, chegam até o trono da graça. Quem está sentada no trono da graça é o próprio Jesus Cristo. Isso faz com que Jesus Cristo ouça as nossas orações e entre com a ação de trazer sobre nós a solução para o nosso problema. E eles os despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes nós estamos passando por dificuldades tremendas? Quantas vezes nós estamos passando por adversidades tremendas? Aí muitos dizem assim: o Senhor não se lembra mais de mim. Ah, o Senhor se esqueceu de mim. Ah, o Senhor ficou mudo. Ah, o Senhor não fala mais. Ah, o Senhor não se preocupa mais. Mas muitas das vezes Jesus ele fica mudo, calado, dormindo na polpa do barco, porque ele quer despertar em você e em mim aquela atitude de oração. É através da oração que nós movemos a mão de Deus. É através da oração que os problemas são solucionados. É através da oração que os enfermos são curados. É através da oração e do jejum que os demônios são expelidos. É através da oração que nós temos comunhão com o Senhor. Então, o que nós vamos aprender no versículo de número 38? É que nós precisamos despertar o Senhor na popa do barco para que ele venha o quê? Entrar com providência em prol das nossas causas. Esse dia de hoje, eu tenho ouvido opiniões de tudo quanto é lado. Ah, porque o presidente não tem autoridade para convocar jejum. Ah, porque esse jejum, ele é antibíblico, porque todo mundo falou que ia jejuar, né? Porque há a diferença do jejum individual e há a diferença do jejum coletivo, né? A gente sabe disso. Então, o que eu quero dizer para você? O que eu quero dizer para você? Que esse dia de hoje, independente se A, B ou C, pediu jejum, eu quero dizer uma coisa nessa noite. É que a igreja, ela precisa orar mais. A igreja precisa estar mais unida. A igreja tem que esquecer esse negócio de denominação. Ah, porque eu sou da denominação A ou B ou C. E eu vi um vídeo que estava circulando por aí, que devido à tempestade que o Brasil e o mundo está passando, todos os líderes religiosos da nação brasileira se uniram para orar. Porque a tempestade está grande. A tempestade que nós estamos passando está matando pessoas. E muitas pessoas estão morrendo sem Cristo. Então é necessário nós orarmos a Deus. É necessário nós clamarmos a Deus. Porque quando nós clamamos a Deus, quando nós despertamos a Deus através da oração, vai se cumprir o que está no versículo de número 39. E ele quem? Jesus, despertando, diz que quando eles despertaram a Jesus, Jesus despertou e tomou uma atitude. Jesus entrou em ação. Por quê? Porque eles despertaram Cristo. E nesse dia de hoje, que foi um dia de oração, de jejum, independente de oposição política que a pessoa A ou B defenda, mas o que nós queremos neste momento é clamar a Deus, pedir a Deus que venha resolver essa situação, porque nós vivemos nos dias maus. Eu estava falando esses dias para uma certa pessoa, dizendo, olha,
Aqui na terra, o único que tem acesso ao céu é a igreja. O único que tem acesso a clamar a Deus e penetrar até o trono da graça é a igreja de Jesus Cristo. E eu tenho a plena convicção, meus amados, que neste dia de hoje, independente de quem pediu e de quem está fazendo nas mídias sociais falando sobre jejum, eu tenho a plena convicção que a igreja de Cristo, aquela que foi comprada, lavada pelo sangue de Jesus, que clamou hoje, que jejuou hoje em sacrifício, vai se cumprir o versículo de número 39 para a glória de Jesus. E ele, despertando, fez o quê? Repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, repreendeu e disse ao mar: ei, mar, acalma-te, emudece. E o que foi que aconteceu? Quem pode resistir uma ordem do Senhor? Quem pode resistir à palavra de Deus? Quem pode não cumprir uma ordem vinda dos lábios do Senhor? Diz o texto do versículo de número 39, que o vento... Quem é que estava ocasionando a tempestade? Era o vento. Diz que o vento, ele se aquietou. Diz que o vento não soprou mais forte. Diz que o vento ficou bem quieto. E a consequência do vento ficar quieto fez o quê? Grande bonança, ou seja, o mar ficou calmo. O que eu quero trazer para mim, para você nessa noite, né? Muitos gostam de falar, uma palavra profética. Mas eu quero dizer, nessa noite, em nome de Jesus, uma palavra profética para a minha vida e para a sua vida. E para a vida do Brasil, do nosso país e para todo mundo. A palavra profética, em nome de Jesus. O vento vai se aquietar. O mar vai ficar calmo, vai ter bonança. Qual foi a consequência da oração? Qual é a consequência das nossas orações? Qual é a consequência da oração da igreja? Qual é a consequência quando nós intercedemos? Quando nós clamamos? Quando nós buscamos? Diz o texto, versículo de número 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Sabe por que eles estavam tímidos? Jesus chama a atenção deles dessa timidez. E por que eles estavam praticamente sem fé? Porque quem ordenou a ida para o outro lado da margem foi o próprio Jesus. No versículo de número 35. Que diz que naqueles dias, já sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Meu amado irmão, se Jesus de Nazaré fala, manda, traça o trajeto, precisamos confiar e ter fé que nós vamos alcançar o trajeto até o final. Essa oração que nós fizemos nesse dia de hoje, esse sacrifício, não tem que só ser apenas nesses dias de hoje. Tem que ser constantemente. Orai sem cessar. Por que sois tão tímidos? Como é que não tens fé? Aí quando viram o vento ficar sem força e as ondas ficarem calmas, diz o versículo de número 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu acho interessante essa pergunta. Sabe o que eu acho interessante?
porque eles estavam dentro do barco com Jesus, eles andavam com Jesus, eles tinham intimidade com Jesus, comiam com Jesus, andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Sabia disso? A pergunta é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vocês sabiam que tem muitos irmãos, muitos cristãos que frequentam o culto de terça, frequentam o culto de quinta, frequentam escola bíblica dominical, frequentam o culto de louvor e adoração à noite, mas não conhecem Jesus? Tem muitos cristãos que têm toda essa trajetória durante a semana, mas quando o vento vem, quando a adversidade chega e quando o milagre acontece, eles perguntam: mas o que foi que aconteceu? Porque eles não conhecem Jesus. E eu vou encerrar essa palavra dessa noite com um texto do Salmo de número 46, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Duas características interessantes de Jesus, de Deus, do nosso Criador, daquele que nos chamou. Ele é o nosso refúgio, ou seja, na hora do problema, você pode se refugiar nele. E você vai encontrar refúgio. Você vai encontrar abrigo. Você vai encontrar moradia. Você vai encontrar consolo. Aí o salmista vai dizer: além dele ser o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Ou seja, uma fortaleza significa proteção. É nos momentos de adversidade, de problemas que nós estamos passando nesse momento, é que nós temos mais que nos refugiar no Senhor, porque Ele é que vai nos proteger desta praga que está assolando o mundo. E ele diz mais: socorro bem presente nas tribulações. Ele está bem perto. Ele está mais perto do que você pode imaginar. Na hora da enfermidade, ele está bem pertinho. Na hora do desemprego, ele está bem pertinho. Na hora das adversidades, ele está bem pertinho. Na hora das pedradas, ele está bem pertinho. Na hora das perseguições, ele está bem pertinho. E ele diz mais: portanto, além dele ser o nosso refúgio, além dele ser nossa proteção, além dele ser o nosso socorro, além dele estar bem presente nas adversidades, diz o texto: portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas se tumultuem e espumejem, e na sua fúria dos montes se estremeçam. Sabe por que nós devemos confiar, ficar firmes? É porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro presente nas tribulações. O salmista, do capítulo número 46, dos filhos de Corá, eles tinham experiências com Cristo, com Deus, com Jeová. Os discípulos, aqui no capítulo de número 4, versículo de número 41, eles ficam surpresos porque eles não tinham experiências com Cristo. Mas a partir desse momento, desse texto, desse contexto aqui, deste fato, eles começaram a ter experiências. E qual é a maneira de nós termos experiências com Cristo, de conhecer Cristo? É através das adversidades. É através das tempestades.
é através das tribulações. Porque é nas adversidades, nas tribulações, nos desertos da vida que Jesus Cristo se levanta para trazer socorro em nossas vidas. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade nessa noite. Vou orar por vocês. Melhor dizendo, vou continuar orando por vocês. Vou continuar trazendo súplicas ao Senhor para que Deus nos abençoe, para que Deus venha nos livrar desta peste, dessa adversidade, para que Deus venha entrar com providência em nossas vidas, para que Deus venha dar bonança nesse mar que está bravio, para que Ele venha emudecer o vento, porque esse vento vai passar. Tudo passa. Mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão. A peste negra se levantou um dia no mundo, passou. A gripe espanhola se levantou uma vez no mundo, matou dezenas de pessoas, passou. Coronavírus também vai passar. Mas a palavra do Senhor não passará. Creia nessa palavra. Guarda ela no teu coração. Confia nesta palavra. Que o Senhor, nessa noite, vai transformar tempestades em bonanças, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus livre a sua família desta enfermidade, que em breve, eu creio, tudo isso vai passar. Nós iremos voltar uma vida normal. Voltaremos a cultuar o Senhor no templo. Amém? E o nome do Senhor será glorificado. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Sabe quem é? Jesus de Nazaré, o cabeça da igreja, o teu Senhor, o teu libertador, o teu Salvador, aquele que escreveu o teu nome no livro da vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém. Pastor, muito obrigado. Que Deus ele retribua a sua infinita graça e misericórdia. E as portas sempre são abertas. Acredito que depois que esse corona passar, teremos a oportunidade de trazer o Senhor lá para Caxias pessoalmente. Amém. 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 Que Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe. Fique na paz. É isso aí, hoje a palavra foi uma palavra abençoada, uma palavra vinda direto de Deus, e que a gente possa continuar, esses momentos são para que a gente possa continuar interagindo, a gente possa continuar compartilhando com os irmãos o que a gente tem aprendido, também o que Deus tem falado conosco. Então acho que terça-feira vamos ter outro momento como esse, então fique ligado, convide um amigo para estar ouvindo a palavra de Deus, amém? É isso aí, Nazaré, uma bênção mesmo. Deus é bom. Amém. Quero agradecer a presença do Robson. O pastor Robson estava por aqui. Você ainda está online. O André também estava aqui. Amém. E a live já vai encerrar. Vou deixar a live salva aqui, viu? Quem quiser ouvir novamente, fique à vontade. Quem tiver alguma pergunta também pode mandar. A gente vai estar respondendo depois. Tá bom? E outra coisa, gente. EBD às 9. Sim, domingo vamos ter EBD, tá bom? Então você fica ligado aí que domingo vai ter EBD. Hoje foi uma bênção, a gente teve um assunto muito legal. E foi ótimo a escola bíblica. Amém? O pastor Matheus tá por aí? É que o Nilson tem uma solicitação aqui. Fala, Dom Rabelo, diretamente das terras cariocas, os arranha-céus protegidos aí. Fale com a gente aí. Só quero avisar os irmãos que nós estamos estudando, fazendo a EBD, todo domingo pela manhã, às 9 horas. E eu estou usando essa revista aqui, ó. É uma revista muito boa, um texto muito bom. Então participe da EBD.
É uma revista maravilhosa, é um estudo muito bom. Hoje nós falamos sobre Jeremias, mas se vocês quiserem, nós podemos voltar e falar sobre o Antigo Testamento desde o início da lição. É maravilhosa essa lição. Fica a votação aí no grupo, viu? Se vocês quiserem que nós continuemos a partir de Jeremias, nós voltamos às lições e que Deus abençoe vocês. E que o Senhor os abençoe e vos guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre vocês, sobre todos nós, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Olha aí, quem está aqui é Marcos Viana. Marcos Aurélio Viana. Eu sou discípulo. Ah, tá certo. Muito bem. Marco aí prestigiando, viu? Pena que chegou no finalzinho. Mas nós vamos estar aqui todo domingo, viu, queridos? Terça, nós vamos ter uma live aí, o Robert sempre convida uma galera. No domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, e no domingo à noite, nós vamos estar trazendo sempre uma palavra. Domingo que vem, tem Ceia do Senhor. Nós vamos estar colocando no grupo umas orientações para vocês fazerem a Ceia do Senhor na casa de vocês. Eu vou estar aqui trazendo uma palavra sobre o sacrifício, a cruz de Jesus. E nós vamos estar abençoando os elementos. Você vai estar ceando com sua família dentro de sua casa. Aguarde as orientações no grupo. Tá bom? Próximo domingo, a Ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Coisa nova, tecnologia, mundo novo, tudo moderno. O coronavírus está fazendo isso, né? Há males que trazem coisas boas também, viu? Vamos acreditar nisso. Deus abençoe. Pois pronto, André, rapaz, se quiser participar do Momento de Louvor na terça-feira, tá convidado, viu? Se quiser trazer tocar um violãozinho, cantar uma música igual aí com os irmãos, ele tá convidado aí. Terça-feira. Amém? Então, gente, qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar pelo direct aqui, ó. Ele vai responder tudo para vocês aqui. Pode perguntar qualquer coisa ele vai responder tudo aqui. Entendeu? Essa é uma coisa maravilhosa. Qualquer dúvida teológica aí, você pode estar aí. Temos a Escola de Jétero também. A Escola de Jétero é uma ferramenta de Deus aí para abençoar. Saudades, Marcos. Viu? Pois fiquem na paz, galera. Qualquer dúvida, manda pelo direct, viu? Fiquem na paz. Deus abençoe todo mundo. Tchau.